Bom dia, meus irmãos. Depois de uma semana de conferência, como já temos feito em todas as edições anteriores, né? Nós aproveitamos a presença do nosso preletor para a gente, quando devolver para a igreja, para a cidade dele, vai só o bagaço, né? A gente suga tudo o que possível. Então, hoje de manhã, nada mais relacionado ao tema da conferência, o pastor Jorge Max vai nos trazer a nossa aula da EBD. Então, é claro que nossa matéria corrente, que é a autoconfrontação, tem essa pausa até domingo que vem, ok? Onde voltamos na lição 7, não é isso? Sem nenhum problema. E hoje à noite ele vai estar trazendo a palavra também, ok? Vamos orar? Deus querido, obrigado por podermos ouvir a Tua palavra nesta manhã e pedimos que o Teu Espírito venha usar aquilo que será compartilhado para falar aos nossos corações, confrontar, Deus, as nossas vidas e nos trazer mais perto da Tua vontade. Muito obrigado, Deus, pela liberdade que temos, mas principalmente pelos recursos também que isso nos dá, possamos apreciá-los e aproveitá-los o máximo que pudermos. Abençoa a nossa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nesta manhã eu quero considerar com os irmãos um tema que eu considero bastante importante e eu quero considerar com os irmãos a seguinte questão e responder com o tema que vamos abordar. A salvação tem várias imagens através das quais Deus descreve essa grandiosa obra de redenção na nossa vida. É uma obra tão magnífica, não é? Que Deus usou várias imagens para, através de cada uma delas, nos ajudar a ter um vislumbre da totalidade da obra de Deus. E, de igual forma, não é? As Escrituras, elas descrevem a obra de Deus. Então, o que significa ser cristão? Tem várias respostas bíblicas. Hoje eu quero considerar com os irmãos que ser cristão é ser chamado. Se você é do Senhor, você é alguém que foi chamado. E nós também veremos que quem chama é Deus. Por que Ele chama a cada um de nós e com que propósito Ele nos chama? Então, o tema que nós vamos tratar é o tema do chamado, abordar o fato de que é Deus quem nos chama, qual a razão de Deus e o propósito de Deus em nos chamar. Antes, eu quero ler para os irmãos João 5:25, onde Jesus diz: em verdade, vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E no versículo 28, não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Pela graça de Deus, cada um de nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos, sem Deus, sem salvação, chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E essa voz é a voz do bom pastor nos chamando. E quando ele chama,
Quem era bode vira ovelha, quem estava morto ressuscita, é regenerado, nasce de novo, quem ouvir viverá. Então, se estamos espiritualmente vivos, regenerados, ressuscitados espiritualmente, devemos isso à graça de Deus que nos deu ouvidos para ouvir. E nós ouvimos a voz do bom pastor. E por isso estamos vivendo. E a segunda vez que Jesus menciona que os mortos ouvirão, aí ele está se referindo mesmo à ocasião da ressurreição, quando ocorrerá a ressurreição geral, os ímpios, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Então, nós, como cristãos, devemos ter vida de oração e pedir a Deus que fale. Eu creio que o cerne o pressuposto da pregação expositiva é que a palavra de Deus é viva e é eficaz e que Ele criou pela palavra, Ele sustenta o universo criado pela palavra, Ele nos regenera pela palavra. Então, é por isso Jesus declarou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. É por essa razão que temos que pregar a palavra para que o Espírito de Deus ele possa visitar o coração do homem e a voz de Jesus Cristo ela ressoe em alto e bom som. E aqueles a quem Deus conceder a graça de ouvir essa voz viverão. Portanto, isso tem tudo a ver com o fato de que fomos chamados e nós ouvimos esta chamada. E Deus não só nos chamou, mas Ele nos capacitou a responder positivamente ao seu chamado. Porque o chamado de Deus é eficaz no sentido de que ele não só é uma ordem de Deus, mas toda a ordem de Deus vai acompanhada do poder de Deus que capacita a obedecer a ordem. Jesus manda um paralítico fazer exatamente o que ele não pode, levantar-se e andar. Então, todo mandamento de Deus é uma ordem, vai acompanhado o poder que capacita a obedecer. Por isso, os paralíticos que ouviam o mandamento, levantavam-se e andavam, porque a palavra de Deus não só revela o querer de Deus, mas ela tem o poder que capacita para a obediência. Portanto, é muito importante ter a expectativa ao pregar de que a voz do Senhor, exposição não é apenas ser capaz de pegar um texto, entendê-lo e ser capaz de explicá-lo no seu contexto imediato, o contexto do livro, e fazer uma exposição detalhada do significado das palavras, os detalhes geográficos, culturais. Pode ser uma linda preleção. Para mim, exposição bíblica é essa explanação bíblica, mas com a unção de Deus, para que a voz de Deus se faça ouvir no coração. Pastor David Martyn Lloyd Jones tem 2 capítulos do seu livro sobre avivamento, onde ele fala sobre a ortodoxia morta, não é? Quando igrejas na Europa se ufanavam de serem detentoras da sã doutrina, e mas era uma ortodoxia morta, que não produzia resultados de Deus, porque é a palavra e o Espírito. É o Espírito e é a palavra. E a mesma dedicação que devemos nos envolver no preparo, no estudo, na compreensão, nós temos que dedicar à oração, para que o Espírito ilumine o nosso coração, para compreendermos a revelação.
de maneira que, divinamente, pelo Espírito, iluminados, nos preparemos, mas também ungidos por Ele, revestidos por Ele, e a voz do Senhor se faça ouvir. Então, a pregação expositiva é mais do que cumprir uma tarefa de ensino detalhado da palavra. É mais do que uma pregação a serviço da palavra. Nós, pregadores, somos apenas garçons, não é? Deus colocou na nossa bandeja a palavra e nós vamos servi-la. Mas é para servi-la realmente no poder do Espírito, porque é Ele quem visita o coração humano, não é? Operando aí o novo nascimento, para que a conversão se torne possível. Então, vamos considerar quem somos nós. Vamos lá para Romanos, capítulo 8, de 28. No versículo 28, o apóstolo Paulo declara: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Quem somos nós? Somos os que são chamados. Você pode ser considerado e deve considerar-se alguém a quem Deus chamou. Você é um chamado de Deus, não é? E diz o texto do verso 30 que a eles e os que predestinou, a eles também chamou. É Deus quem chama. Portanto, nós somos os chamados de Deus. Veja aí em Gálatas 5:8. Em Gálatas 5:8, o apóstolo Paulo, não é? Ele está neste capítulo refutando aqueles que voltam a querer submeter-se às práticas judaicas de circuncisão, e ele diz no verso 7: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim, a circuncidar-se? Não é? Não vem daquele que vos chama. Quem é Deus? Deus é aquele que nos chama. Por isso, o que Ele predestinou e Ele chamou. Então, Deus é aquele que nos chama. Podemos nos descrever como os chamados e Deus como aquele que chama. Em 1 Tessalonicenses 2:12, 1 Tessalonicenses 2:12, o apóstolo Paulo diz: exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesses de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Ele nos chamou para o seu reino e glória. Então, é Deus quem chama e nós somos os chamados. Ele nos chamou para participar do seu reino e da sua glória. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15. 1 Pedro 1, 15. É um versículo bem conhecido. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Quem é Deus? É aquele que chama. Deus é aquele que nos chamou. Porque o verbo está no passado, porque descreve o que ocorreu exatamente naquele momento quando fomos conduzidos a Cristo, porque Ele nos chamou. Em 1 Pedro 2:9 está escrito: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então,
de ponta a ponta, nós aprendemos que Deus nos chamou. E se nós ouvimos esta voz, se ouvimos esta convocação, nós temos que nos ajoelhar, nos humilhar em prantos e adorar, porque Ele nos chamou. Devemos-lhes, não é? Ao Senhor, devemos-lhe esta chamada, esta convocação graciosa. Em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 10, o apóstolo Pedro diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Em Cristo, Deus, o Pai, nos chamou. Ele é o Deus de toda graça e em seu Filho, Ele nos chamou à sua eterna glória. Que maravilha, meus irmãos. Agora, se nós perguntássemos, portanto, quem é Deus? É aquele que chama, é aquele que nos chamou. Essa é uma maneira bíblica de descrever o verdadeiro Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, e nós somos os chamados. E podemos e devemos assim nos considerar. Mas, meus irmãos, por que Deus nos chamou? Imaginem, não é, o seguinte quadro: o Neymar, o craque, né, da posição, acho que não é centroavante, nem sei qual é a posição dele, que eu não entendo muito de futebol. Eu sei qual é o bom time, mas não entendo muito de futebol. Bem, veja, ele chega lá na concentração e ele olha para o Tite e ele diz: você me chamou, você me convocou, eu faço parte aí do elenco dos que foram chamados, e o Brasil inteiro fica na expectativa do técnico, né, dele ler o nome dos convocados, dos chamados. E ele olha para o Tite e ele diz: você não me fez favor nenhum. Eu sou o melhor da posição, eu sou o craque e eu estou aqui porque eu sou o melhor. Você não me fez favor, você só reconheceu que eu sou o melhor da posição, então eu devo a mim mesmo, ao meu talento, ao meu desempenho, nos clubes onde eu jogo, os gols que eu faço, os passes que eu dou, os dribles que eu dou, eu fui chamado porque eu sou o melhor. Né? Teoricamente, os políticos são eleitos porque, teoricamente, nós escolhemos aqueles que são os mais capazes, os que estão cercados de uma assessoria de melhor qualidade, competente. A razão para elegê-los, essa razão está neles. A razão do mundo para convocar, não é? Você monta uma empresa e você quer os melhores de cada área. Então, a razão para chamá-los, ela está neles. Mas quando Deus nos chama, não há razão alguma. Quando eu olho para mim mesmo, para o ser pecador e defeituoso que eu sou, e eu olho para uma pessoa que não é de Deus, eu pergunto: o que é que Deus viu em mim? O que é que havia em mim para justificar que Ele me chamou? E eu sei que não havia absolutamente nada. Por isso Pedro diz, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 3, assim: ele diz que seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Portanto, se não vivemos vidas piedosas, a responsabilidade é toda nossa, porque o poder de Deus nos deu tudo o que diz respeito e o que é necessário para viver piedosamente. Como? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Mas Ele nos chamou por sua própria glória e virtude. Há traduções que dizem para sua glória e virtude. Mas com certeza, essa tradução que declara por sua própria glória e virtude, Pedro está dizendo que a razão por que Ele nos chamou é a própria glória dele e é a própria virtude dele.
Portanto, não há virtude nenhuma em nós, não há nada, absolutamente nada. É por isso que a compreensão correta da doutrina da eleição, ela não gera vaidade, ela não gera orgulho, ela não gera soberba, desprezo para com os que não foram, não é? Pelo contrário, gera prostração, adoração, humilhação e dizer: Deus, eu não sei por que eu. Não tem resposta. Não é? É Deus. É a graça, é o amor, é Jesus Cristo. E isso gera uma igreja humilde, né? E uma igreja que deve encher-se de compaixão pelos perdidos, de modo que aos perdidos, diariamente, nos dirijamos com o Evangelho, para que o Senhor Deus também possa chamar estas pessoas para Ele. Então, a chamada, esse ser chamado e saber que nós não merecemos, gera em nós piedade, gratidão, devoção, sobretudo humildade, não é? E eu creio que o centro do culto, a genuína adoração, é quando os que foram chamados, e aí vamos pensar na palavra igreja, eclésia, é uma palavra composta, o verbo chamar, cleo, e a preposição ek, que descreve o movimento de dentro para fora. Então, o que é a igreja? A igreja é constituída daqueles que foram chamados de fora, das trevas para a luz, da morte para a vida, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, o que vem primeiro? A reunião, a assembleia ou a convocação para a reunião? Você está lá no seu prédio e o síndico convoca todos os donos dos imóveis para reunir-se no salão de festas do condomínio para uma reunião, uma assembleia. O que é que veio primeiro, a reunião ou a chamada convocação? É a convocação. Jamais existiria a eclésia, a igreja, a comunidade, a assembleia reunida se não tivesse antes ocorrido uma chamada. Ele nos chamou. Né? Por isso, não se concebe, à luz da palavra de Deus, um crente fora da igreja, porque nós somos chamados. E um dos propósitos para os quais fomos chamados é para nos reunir e adorar. Somos os chamados. A igreja é a assembleia. Se é a assembleia constituída daqueles que Deus chamou. Ok? Então, ao estudar o tema da chamada divina, de que somos chamados e Deus chama, nos ajuda também a compreender melhor o que somos como povo de Deus, não é? Somos a assembleia convocada pelo Senhor para reunir-se sob sua autoridade e em seu nome para adorá-lo, para estudar a sua palavra e assim por diante. Portanto, é Deus quem chama e a razão para esta chamada está nele e somente nele e em nenhum de nós. Portanto, toda honra, toda glória e todo louvor, não é? Para que ninguém se glorie, se ufane, alguém queira dividir com Deus aí, nem que seja 1% desta obra, 100% nós entramos com o pecado e 100% a graça. Essa é a nossa única participação, entrar com a nossa vida pecaminosa e Deus entra com a salvação. Bem, com que propósito Deus nos chamou? Não é? Você chama o filho, ele diz, chamou, pai, chamei. Para quê? Aí você diz, meu filho, vai ali comprar um pão na padaria, né? Lava o meu carro. Toda chamada tem um propósito. Com que propósito Deus nos chamou? Vamos lá? Primeiro propósito. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, de 31 a 32. Jesus lhes respondeu, os sãos
não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Então, existem justos? Não. Mas existem aqueles que pensam que são. Se é justo, não tem do que se arrepender. Mas eles não existem. E Jesus deixa claro a razão da sua encarnação. O Pai o enviou e ele veio para chamar pecadores, não é? Ao arrependimento. Portanto, se você se arrependeu dos seus pecados, foi porque esta chamada de Deus é uma chamada regeneradora pelo poder do Espírito, é uma chamada vivificadora, é uma chamada que ressuscita, né? Chegará a hora, e ela chegou, em que os mortos ouvirão a voz. Nós ouvimos. Ele nos deu ouvidos, Ele nos ressuscitou, e Ele nos deu ouvidos para ouvir, e Ele nos chamou. E a conversão, ela é possibilitada pela regeneração, porque ao nos dar um novo coração e uma nova vida, e ao ouvir o Evangelho, que o preço da nossa redenção foi o sacrifício do Senhor, então, divinamente capacitados, nós nos arrependemos e depositamos toda a nossa fé no Senhor para a nossa salvação. Portanto, com que propósito Jesus veio? Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Vamos para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Ele também nos chamou para ser e para pertencer a Jesus Cristo. Há um lindo hino do cantor cristão, Eu sou de Jesus, aleluia. Eu amo cantar esse hino e nós cantamos muito. Aliás, os hinos do cantor cristão são fabulosos, né? Tem doutrina profunda, tem sã doutrina. Muitos consideram a música já ultrapassada, mas as letras são imbatíveis, né? O conteúdo das letras do nosso cantor cristão. E Paulo diz, por meio dele, Jesus Cristo, recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Não é? Você foi chamado, os cristãos romanos, dentre os gentios que Paulo pregou para conduzi-los à obediência, que é produto da fé. Então, Paulo diz que, sois, entre os quais sois chamados para ser, para pertencer. Portanto, nós somos dele. Nós lhe pertencemos. Tem aquela historinha ilustrativa, né? Do menino que fez o seu barquinho de madeira e ele foi brincar no córrego e ele perdeu na correnteza o seu barquinho, ele chorou, entristeceu-se, porque ele havia feito com todo carinho e ele perdeu o brinquedo que ele mesmo criara. Tempos depois, lá no centro da cidade, ele passa por uma vitrine de lojas de brinquedo e ele encontra o seu barquinho na vitrine. E ele entra, e ele diz para o dono da loja, aquele barquinho é meu, eu o fiz. E o dono da loja diz, se você quiser, ele custa tanto. E ele vai, né, vender seu picolé, vai vender as coisinhas dele, e ele reúne o dinheiro, ele entra naquela loja, ele compra o barquinho, e com ele nos braços ele diz, você agora é 2 vezes meu, porque eu te fiz e eu te comprei. Jesus nos toma, né, em seus braços e diz, eu te criei e eu te comprei, eu te remi, nós somos dele. Nós somos chamados, irmãos, para ser dele.
e para pertencer a Ele. E eu pergunto, o que é que você faz com algo que não lhe pertence? Há um outro lindo hino do cantor cristão que eu amo cantar. Não sou meu, ó, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Não é? A quem eu pertenço? Se um objeto é meu, eu jogo fora, eu rasgo, eu uso de qualquer jeito, eu queimo, eu dou. É meu, eu faço do que é meu o que eu bem entendo. Mas se não é meu, eu tomo todo cuidado. E o conceito cristão de mordomia é de que temos um dono, há um dono para quem cuidamos do que é dele. E nós não nos pertencemos. Nossas famílias não são nossas. Irmãos, eu já perdi pessoas amadas, já perdi uma irmã querida demais, já perdi a minha primeira esposa, perdi entre aspas, né? Eu não considero perda, eu disse isso para os irmãos. Quando Deus chama para si quem é dele, ele é Senhor, ele tem o direito de chamar quem ele quiser. Mas eu vejo irmãos inconformados. Deus não pode ter chamado meu filho. Irmãos, se Deus quiser tomar o nosso filho, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, tudo é dele. O problema é que nós achamos que é nosso. Cristãos só negam o dízimo porque acham que o dinheiro é deles, porque pensam que a saúde é deles, porque pensam que tudo é deles e nada é nosso. Então, compreender também, aqui nós temos desdobramentos práticos dessa verdade maravilhosa de que pela graça o Senhor nos chamou para ser dele. Então, uma pessoa convertida, ela não diz, a vida é minha, eu faço o que quero. Não, eu sou do Senhor. A vida lhe pertence e ele ajoelha. Ele diz, Senhor, o que queres? Não é? Não estão aqui os meus planos para que o Senhor me ajude a alcançá-los. Senhor, quais são os teus planos para a minha vida? Com que propósito o Senhor me chamou? O que o Senhor quer de mim? São servos apresentando-se ao seu Senhor para dizer, eis-me aqui, ensina-me, mostra os teus propósitos. Então, nós fomos chamados para ser e para pertencer a Jesus Cristo. Ok? E isso aqui é um desdobramento fantástico que muda, que altera radicalmente a nossa postura de vida, não é? Porque nos faz viver como peregrinos e estrangeiros, nos dá esta consciência e também nos dá a consciência daquela pergunta de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não é? Abordá-lo corretamente, chamando Senhor, mas uma vida de desobediência nega que nós o consideramos assim. Fomos chamados também para a santificação. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 1. Eu não sei, o pastor Joversi, o irmão aqui para, as pessoas perguntam, ou não, é uma aula... Tá, então, os irmãos, se tiverem alguma dúvida, se eu não souber responder, o pastor Joversi responde. Os irmãos façam aí alguma intervenção, se julgarem que deve. Bem, puxa, nós estávamos lá em Romanos 1. Mantenha aí 1 Coríntios aberto, voltemos para Romanos 1, versículo 7. Então, lá em Romanos 1,7 está escrito: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos. Para que, Senhor, chamou-me? Sim. Para quê? Para ser santo. Na Bíblia não discute por que Deus chamou, ou por que Deus escolheu, mas sempre para quê? E nós somos chamados para ser santo. É importante entender que a palavra, nós encontramos no Novo Testamento o uso santificado para se referir
é quase que sinônimo de justificado, descreve a obra de Deus. Quando nós nos convertemos pela graça, Ele nos santificou, Ele nos separou para Ele. Por isso Paulo escreve para os santos. Não é? Na concepção católica, santo é alguém muito especial e às vezes dizemos, eu não sou santo, você é. Não é? Paulo escreve para os santos. Então, em Cristo, a nossa posição é somos santos. E também somos chamados para ser o que somos. Somos chamados para nos tornar o que somos em Cristo. Em Cristo fomos santificados, justificados. Não é? Mas nós somos chamados para ser santos, separados, dedicados e consagrados exclusivamente para Deus. O Espírito que Deus fez habitar em nós tem ciúme, anela, deseja-nos a esse ponto. Por isso Tiago denuncia, adúlteros e adúlteras, não sabeis, é uma ironia, que a amizade do mundo é inimizade. Todo aquele que é amigo do mundo, ele se constitui automaticamente inimigo de Deus. Por quê? Porque fomos chamados para ser santos. É para o uso exclusivo do Senhor e para santificar tudo. Um irmão da igreja, pai, um filho lá meio abusado, levou a namorada para o quarto e quando amanheceu, e ele se dá conta de que a namorada do filho dormiu. E o rapaz queria fazer o quarto de motel. E ele disse, olha, o pai chamou, vem cá, essa casa aqui não é minha, é de Deus. Essa casa aqui foi comprada e foi santificada. E ela vai ser usada para a glória de Deus. Nunca mais você vai trazer ninguém para cá. Porque esta casa foi separada, foi santificada, foi dedicada para Deus. Então, lá em 1 Coríntios agora, né, voltando lá para os versículos 1 e 2, está escrito, Paulo, chamado. Agora aqui não é chamado para a salvação, mas agora é vocação, é questão ministerial. Para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, para quem Paulo escreve, aos santificados em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, Deus ele fez o que conosco? Ele nos santificou. É como ele diz lá em 1 Coríntios 6,11. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, em Cristo, não é? Fomos santificados. Deus nos separou, é meu, me pertence. Agora, logo em seguida ele diz, chamados para serem santos. Ora, se somos santos e Ele nos santificou, mas fomos chamados para sermos santos. E aí Paulo está falando da santificação. É esse processo de transformação do caráter, da conduta, transformação moral, ética, progressiva, com a nossa cooperação. É o Espírito quem santifica, mas Ele o faz à medida que nós tomamos as atitudes corretas. Jesus disse, se os teus olhos te fazem pecar, arranca. Se tuas mãos te fazem pecar, corta. Se os teus pés... Quem tem que fazer isso somos nós. Quem tem que mortificar as obras do corpo somos nós, pelo Espírito. Não temos essa força, mas a responsabilidade é nossa. Não é? Então, é preciso entender que fomos santificados em Cristo e isso foi monergismo, foi ação soberana de Deus, 100% de Deus, mas fomos chamados para ser santos, santificação, ok? Então, você foi chamado para viver uma vida santa,
consagrada, para que o seu caráter e a sua conduta assemelhem-se ao caráter e à conduta de Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus, não é? Sem santificação, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor, não é o que está escrito, não é? E Jesus orou dizendo, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, Deus usa pelo Espírito a sua palavra para promover a nossa transformação moral, para nos assemelharmos ao nosso maravilhoso Senhor. Ok? Bem, em 1 Tessalonicenses 4:7, 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo diz, peraí, eu errei. Certo, não, está errado não. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Você não foi chamado para a impureza. Então, descarte pornografia da sua vida, descarte ódio, ressentimento, descarte aquela malícia, aquela maldade, não é? Tem gente que vê chifre em cabeça de cavalo, não é? Há muita fofoca no meio do povo de Deus, coisas que jamais precisariam tomar o vulto que tomam, exatamente porque tem gente com tanta maldade, com tanta malícia no coração, e isso é horrível. E Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, para ser limpo, os limpos de coração. Então você foi chamado. Senhor, me chamou, sim. Para quê? Você é meu, para me pertencer, para que você se arrependa, para que você seja meu, eu sou teu e tu és meu, eu sou o teu Senhor, tu és meu servo, e para que você viva uma vida de santidade. Mas também Ele nos chamou para a comunhão. Então, vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, o apóstolo Paulo diz, fiel é Deus, 1 Coríntios 1, 9, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para a comunhão. Você não foi, o profeta pergunta, duas pessoas poderão andar juntas se elas não estiverem de acordo? Não. Não é? É por isso que o casamento com muita discórdia é horrível, porque fomos chamados para a comunhão, não é? E o apóstolo João, ele diz assim, algo muito interessante. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então nós somos chamados para a comunhão, diz o apóstolo Paulo no texto que nós acabamos de ler, a comunhão de seu Filho, para viver em paz, para viver em acordo, em harmonia com Ele. E João diz que a nossa comunhão, para a comunhão da igreja, e a comunhão da igreja qual é? É a comunhão de Cristo e de Deus o Pai. Por isso, se você é uma pessoa que causa contenda, se você é uma pessoa causadora de partidarismo na igreja, de dissensões na igreja, tem gente, irmãos, na igreja que tem prazer de ser do contra só para contestar. Nada está bom, nada presta, nunca nada sempre tem que ter algum problema. São pessoas que vivem causando discórdia e rompendo a harmonia na igreja. E se fosse por questões significativas, mas não é na maioria das vezes. É como dentro de casa. Irmãos, a vida não é fácil. E o que eu mais quero, eu digo isso na minha casa, olha, quando eu entrar aqui, esposa, filho, eu quero paz, porque comunhão.
Chega de briga, de discórdia, de desentendimento. As pessoas vivem se mordendo, se ferindo, né? Uma esposa compartilhou, pastor, assim, a gente está tudo bem em casa e o marido por nada. Ele chegou, ele entrou, porque no banheiro a toalha não está do jeito que ele quer, pronto, aquilo é motivo para ele se aborrecer, para ele se irritar, tratar mal, e aí começa a briga, começa por nada. Então há pessoas que não relevam nada, levam tudo na ponta da faca. E como vai haver comunhão com um homem brigão, irritadiço, que tudo e nada, não é? Eu me lembro de um adolescente, ele disse, pastor, eu, sinceramente, o dia que eu puder não vir mais na igreja, não venho. Mas por quê? Né? Ora, meu pai é líder, eu vejo outros líderes. Meu pai, essa semana, chegou em casa, se aborreceu com minha mãe, pegou a panela de pressão, estava no fogão e jogou, foi lá no meio do quintal. Por quê? Por nada. No Natal, a ceia, todo mundo sentado, comunhão. Ele não gosta de passas ou coisa doce na maionese, a mulher esqueceu, botou lá. Ele comeu, quando botou na boca, tinha lá a maionese misturada, não sei se era com pêssego ou com maçã. Nosso homem ficou bravo, ele puxou, foi a toalha e veio tudo no chão. Irmãos, de viver com gente assim é muito difícil, né? Tem mulher que é goteira, Provérbios fala, né? Chata, reclama de tudo, pega no pé, implica. Gente, a paz é muito bom. Nós somos chamados para a comunhão com Cristo. E a comunhão, então, eu tenho que lutar para não ser aquele que desfaz a comunhão. Às vezes é necessário, porque a coisa é séria. Mas se a gente não aprender a renunciar, relevar, como é que vai ser? Não é? Então, fomos chamados para a comunhão de Jesus Cristo. E João diz, não é? Como eu acabei de ler para os irmãos, que nós anunciamos o que vimos e ouvimos o Evangelho, para que também tenhais comunhão conosco. Fomos salvos para ter comunhão com a igreja, com os salvos, com os filhos de Deus. E qual é a comunhão dos cristãos, dos salvos? E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então fomos chamados para a comunhão. E há muitas igrejas por aí, em discórdia, em briga, assembleias vergonhosas, porque as pessoas se esqueceram. Tem gente que diz, a nossa missão é ganhar almas, e a pessoa fica inflamada. Aí ganha as almas, né? Aí as almas entram na igreja, né? Não é alma penada, mas ela entra na igreja e aí encontra os irmãos brigando, se ofendendo, disputando cargos. Então, qual é o testemunho? Nenhum, não é? Quem mais discipula equivocadamente, às vezes são os líderes, que não dão exemplo, não é, de comunhão. Então fomos chamados para a comunhão. E os irmãos observem que ao estudar o tema de sermos chamados, todas as aplicações e desdobramentos dos propósitos para os quais Deus nos chamou tem para a nossa vida. Também fomos chamados para a liberdade. Veja lá, Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas, capítulo, verso 13. Irmãos, Gálatas 5,13. Fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Se eu fui chamado para a liberdade, como é que eu vou ser servo? Porque servo é escravo, né? Então, eu fui chamado para Romanos 6, para a liberdade da escravidão do pecado. Romanos 7, para a liberdade da escravidão da lei. Não estamos mais debaixo da lei, usando-a
para, por intermédio dela, obter a nossa justificação, não é? Nós não obedecemos para sermos salvos, porque pela graça somos salvos, obedecemos à lei moral de Deus. Fomos chamados para a liberdade. Não estamos mais debaixo da lei, não é? Não somos mais escravos do pecado. Nós fomos chamados para a liberdade, mas essa liberdade é para servir a Deus e para servir uns aos outros, não é para dizer, posso fazer o que quero e bem entendo. Isso é pretexto carnal, diz o apóstolo Paulo. Então, Deus nos libertou das corrupções que há no mundo e não devemos voltar para elas, não é? Para que não aconteça conosco que Pedro cita daquele provérbio que o cão voltou para o vômito. Ele pôs para fora. O que Deus colocou para fora da nossa vida e de onde Deus nos tirou não é para voltar para lá, para a escravidão do pecado, né? O pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Somos pecadores, mas ser cristão significa ter trocado de senhorio, não é? Trocado de senhorio. Nosso Senhor agora é Jesus Cristo. Somos seus servos, seus escravos. Então é liberdade do pecado, é libertação do mundo, é libertação da escravidão de Satanás. Né? 1 João diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz. Não é? Está sob o domínio, o controle do maligno. E nós não estamos mais sob esse domínio porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ok? Então, meus irmãos, também fomos chamados para a paz. Colossenses 3:15. O apóstolo Paulo diz, em Colossenses 3:15, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo. Veja, fomos chamados para a paz de Cristo em um só corpo. Então é para estarmos reconciliados com Deus em paz, porque ocorreu a propiciação. Éramos inimigos de Deus, mas Deus desviou de nós a sua ira em razão do sacrifício do Senhor. Ele fez propiciação. Estávamos em guerra, em inimizade. Agora nós estamos em paz com Deus. E quem está em paz com Deus busca viver em paz também com as pessoas. A inimizade, ela foi na cruz, ela foi tratada, não é? Ela foi derrubada. E é por isso que a diferença de judeu e de gentio acabou, não é? Porque a parede de separação, ela foi derrubada. Agora nós estamos em Cristo, somos o povo de Deus. Então fomos chamados para a paz com Deus e a paz uns com os outros. E devemos, não é, ser os pacificadores, os promotores da paz. Se alguém vier com fofoca no seu ouvido para tentar botar mais lenha na fogueira e acirrar os ânimos de modo que a contenda ela se multiplique, você deve lembrar que foi chamado para a paz de Cristo e para ser um pacificador, um promotor da paz. A Bíblia diz para, no que depender de nós, o quê? Viver em paz com todos os homens, né? Inclui a sogra, inclui todo mundo, né? Não exclui ninguém, em paz, não é? Então, queridos irmãos, que maravilha saber que Deus nos chamou para viver em paz, em paz. E, irmãos, eu tenho isso como
algo muito forte. Quando eu dirijo uma reunião do conselho eu começo a perceber que a coisa está esquentando, eu paro na hora, porque nós somos chamados para viver em paz. E não é possível que nós, que somos de Deus, não sejamos capazes de, racionalmente e iluminados por Deus, de tratar os assuntos e de manter o respeito, o amor uns pelos outros e tentar encontrar um denominador ali comum para viver em paz, não é? E isso é fundamental. E eu também batalho muito na minha casa nesse sentido, comigo mesmo, porque às vezes, né, você chega irritado da igreja, problema demais da conta, e você, não é sem querer, né, mas você trata mal a esposa com uma palavra ríspida, uma atitude áspera, e você entristece, e é um filho, e a gente tem que pôr a mão na consciência e o quanto antes procurar e pedir perdão e pedir desculpas. E nós também temos que aprender a relevar, né? O marido chegou meio irritado, esposa, fica quieta, não fala nada, dá um tempo, né? Ou o contrário, depois, né? Porque realmente ninguém é de ferro, né? No entanto, nós pecamos uns contra os outros, mas o nosso compromisso é com a paz. Então, em aconselhamento, nós estávamos com uma irmã e um casal e ela arrogantemente disse, eu não peço perdão, eu também não perdoo. Eu digo, o que a senhora faz na igreja há tanto tempo? Está na escola dominical, lê a Bíblia no culto e diz que não perdoa? Como é assim? Não pede perdão? E o marido diz, pastor, se ela errar, ela não pede perdão por nada. Então, eu tenho que esquecer e volta tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido. Né? Tem gente assim. Ou quando eu erro e eu peço perdão, desculpa, tem que esperar, né, ela esquecer, porque ela não perdoa. E não pede desculpas, irmãos. Desculpa, mas era melhor não ir mais para a igreja. Rasga a Bíblia, fica em casa. Tá fazendo o quê? Não aprendeu? Não aprendeu? Igreja não é clube. Igreja não é terapia ocupacional. Não tenho nada para fazer domingo de manhã, eu vou lá para a igreja. Fica em casa. Porque uma pessoa que frequenta há anos a igreja e ainda não entendeu que tem que perdoar e pedir perdão, né? E como é que vai se viver em paz se não for assim? Quem não pede perdão e não perdoa tinha que ser perfeito. Ninguém é, então temos um compromisso com a paz. Também fomos chamados para testemunhar, né? Nós já lemos agora em 1 Pedro 2,9, nós já lemos que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para nós o quê? Anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou. Ele nos chamou para anunciar as suas grandezas. Estávamos em trevas e agora estamos na sua maravilhosa luz. Você foi chamado para testemunhar. O dom de evangelista é bíblico. Nem todos têm este dom, mas você foi chamado para compartilhar a sua fé, para fazer como o ex-endemoniado que quis acompanhar Jesus. E Jesus disse, volta para os teus e conta tudo o que Deus fez por ti, como Ele teve misericórdia de ti. Nós somos chamados para testemunhar. Aqueles que se desculpam dizendo, não, basta eu dar testemunho no sentido da boa conduta, não é necessário falar. Não é certo. Você tem que dar bom testemunho com a sua conduta para fundamentar o seu testemunho verbal. Você foi chamado para declarar a sua fé, não é? Um jovem universitário que se converteu, ele ficou impressionado ao encontrar na igreja um professor universitário e nunca soube que aquele camarada era cristão. Então, dentro de uma universidade, cheio de comunista, só ensinando ateísmo, ensinando tudo, ele dava as aulas, mas nunca se posicionou
como um crente, um servo de Deus, nunca testemunhou. Ele era admirado pelo seu caráter, pela sua conduta, pelo seu bom testemunho nesse sentido, mas ele nunca verbalizou a sua fé. Então nós fomos chamados para testemunhar, não é? Você pode não ter o dom da liberalidade, está lá. O dom da liberalidade. Eu conheço irmãos que receberam do Espírito este dom, e esses irmãos, divinamente capacitados, eles têm um prazer de ofertar, de investir muito grande. Mas todo mundo aqui é chamado para ser dizimista, né? Você pode não ter esse dom aí da liberalidade, mas você tem um compromisso com o dízimo, com a obra, de sustentar a obra, não é? Isso aqui, quem é que paga o aluguel disso aqui? Quem é que paga a luz? A limpeza, o produto de limpeza, tudo, né? Tinha um irmão que ele falava, né, que ele era contra pastor de tempo integral, para que isso? E ele queria que o pastor, né, só domingo, quarta, como todo mundo. Meus irmãos, esse irmão entrou num problema de saúde gravíssimo, internações, e quando o pastor, eu ia no horário fora da visita, e eu visitava e lhe dava apoio, aí ele disse: pastor, eu vejo o quanto eu estava errado. Como é bom ter um pastor que pode ter tempo para visitar, ler a palavra, orar com a gente, dar suporte, não é? Então vocês têm um pastor que ora, que se dedica à palavra, que vem para o púlpito preparado porque teve tempo, irmãos. Eu não gasto menos de 5, 6 horas preparando um sermão, não é? Hoje, os pregadores só pregam sermões sem conteúdo se forem preguiçosos, porque hoje está ali a biblioteca ali, tem uma literatura, né? Tem uma literatura hoje riquíssima, e só dá palha, como diz lá no seminário, quem é preguiçoso. Mas quem tem compromisso com Deus e com a palavra, estuda, se prepara. E o púlpito tem que ser encarado com seriedade. O púlpito exige dedicação de tempo para orar, para estudar, para aprender, para preparar. Então, é uma bênção ter um pastor de tempo integral, não é? Agora, como isso é possível? É possível através do sustento que Deus torna possível através do dízimo. Então, fomos chamados para testemunhar, mas também fomos chamados para sofrer. Ah, meus irmãos, ninguém gosta de saber que foi chamado para sofrer. Mas Deus nos chamou para sofrer. Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Pedro diz assim: pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados. Isso que? Suportar sofrimento quando fazeis o bem. Não é? Você vai sofrer perseguição, incompreensão, chacota. Lá em Portugal, irmãos, durante os 4 anos, os irmãos me contavam, não agora, mas alguns anos atrás, todos eles iam para o culto levando uma muda de roupa. Porque no caminho, as pessoas jogavam Diospiro Maduro neles. Os irmãos sabem o que é Diospiro? É caqui. Em Portugal, o irmão pastor que é Diospiro, eu digo, eu não sei o que é isso. É caqui. Tem muitas palavras, parece igual, mas é diferente. Ovo. E eles cuspiam no rosto das pessoas, porque estavam indo para o culto. Não é? Então, quem é que gosta disso?
Se isso lhe acontecesse para chegar aqui, você viria? Você continuaria a vir para o culto? Chamados para sofrer. Irmãos, os cristãos na Síria, Deus pediu deles a própria vida. O Estado Islâmico entrou, tomou conta e decapitou. Vimos imagens de pessoas nas valas sendo fuziladas, outras decapitadas. Famílias cujas esposas e filhos foram violados sexualmente na frente do marido e ele depois decapitado para ele negar Jesus Cristo. Então nós somos chamados para sofrer. Bem, o sofrimento que Deus chamou você aqui, não é? É perder um namorado que está querendo se assanhar com você, é perder, não é? Como uma jovem da igreja. Irmãos, essa jovem, eu fiquei admirado com ela. O pai deixou a mãe com 2 filhos pequenos e ela foi trabalhar. E o patrão começou a assediá-la sexualmente. E deixou claro que se ela não se tornasse lá amante dele, ela perderia o trabalho. A mãe sem trabalho, 2 irmãos pequenos, não é? E agora? Mas ela, por ser de Deus, ela preferiu perder o emprego. Sofreram, mas o Senhor a abençoou. Fomos chamados para sofrer. Quem não quer sofrer não vai ser cristão. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, depois que ele fez, não é, o trajeto de ida na pregação, depois ele volta, né, fazendo o percurso contrário e renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Irmãos, somos chamados para sofrer, não é? O sofrimento faz parte da vida cristã e o sofrimento injusto. Se eu sofro porque eu fiz uma coisa errada, qual é o mérito de sofrer resignado? Nenhum. Você errou, está sendo punido, tem mais é que ficar quieto mesmo e ficar resignado. Mas você fez o bem, retribuíram-lhe o mal, não é? E você não se vinga, você entrega para Deus, que a vingança é dele, não é? Então, fomos chamados para sofrer. E nós temos que ter essa condição, esta certeza de que faz parte da nossa vocação, chamados para sofrer, não é? E a história da igreja está aí, porque na época, após os tempos bíblicos, bastava pegar uma pitada de incenso, queimá-lo e dizer: Kaiser Quírios, César é Senhor, e eles colocavam as famílias cristãs agora diante daqueles que estão sendo devorados pelas feras para dizer: amanhã é o dia de vocês. E eles não, muitos negaram, mas muitos se recusaram. Irmãos, eu posso imaginar que é uma prova tremenda, que eu amo a minha esposa, meus filhos, imaginar que feras famintas, né, vêm mesmo para devorar, estraçalhar. Os irmãos hão de convir que o sofrimento que hoje somos chamados a suportar por conta da nossa fé é fichinha, perto do que em muitos lugares, em muitas épocas, agora recentemente, né, lá na Síria e lá no Iraque, muitos cristãos foram degolados, né, decapitados. Portanto, você foi chamado para sofrer. E se você sofrer, se alegre, como Jesus Cristo falou lá nas bem-aventuranças, né? Irmãos, eu vejo a percepção dos apóstolos. Eles levaram lá uma surra, né? Eles já apanharam e proibidos de falar em nome de Jesus, e eles voltaram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles não se consideravam dignos de apanhar. Eles se consideravam tão pecadores
que eles estavam dizendo: Deus, eu não sou digno de tomar um tapa na cara por causa do Senhor. Eu não sou digno de tomar uma chicotada. Então, a percepção, né? Pedro, quando viu a pesca maravilhosa, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador, não anda com gente da minha laia, não se mistura com gente da minha espécie, eu sou um pecador. Então, os apóstolos tinham ideia muito clara, muito nítida da santidade, da dignidade, e consideravam graça, favor imerecido, sofrer, apanhar por causa de Jesus Cristo. Então, Paulo também diz em Filipenses que nos foi concedida a graça não apenas de crer nele, mas também de padecer por ele. Padecer por conta da nossa fé em Cristo é considerado, no Novo Testamento, favor, bênção imerecida. Então, pare de se fazer de vítima, pare de ficar choramingando, de coitadinho. Você foi chamado para isso. Glorifique a Deus e persevere, E eu termino essa parte dizendo que a palavra do Senhor a uma daquelas igrejas do Apocalipse foi: ser fiel até a morte. Significa, se necessário for, a ponto de morrer, e eu te darei a coroa da vida. Então, o Senhor espera de nós essa fidelidade a esse ponto, a ponto de morrer. Bem, temos também, fomos chamados para herdar bênção. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. O verso 8 diz: finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Deus nos chamou para receber bênção como herança. A terra prometida era a herança, E o céu, a salvação, é esta herança magnífica, maravilhosa, que Deus tem para nós, Por isso ele diz no capítulo 1, verso 4, que ele nos regenerou para uma herança que não perece, que não se contamina, que não se altera, reservada nos céus para vós. 1 Pedro 1, versículo 4. Fomos chamados para herdar uma bênção. Essa bênção está reservada para nós nos céus. Bem, para concluir, Efésios 4, Efésios 4, 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Observem bem, andeis de modo digno para com o chamado. Deus nos chamou e tem um modo de andar, de viver digno do chamado. Nós temos, meus irmãos, que fazer valer a pena. O filme do Tom Hanks, O Resgate do Soldado Ryan, é um filme que eu gostei muito. E uma equipe lá de soldados liderado pelo tenente, quando os oficiais descobrem que uma família tinha mandado 3 ou 4, agora já não lembro bem, dos seus filhos para a guerra, e que 3 já haviam morrido e sobrava um ainda vivo. Então as autoridades disseram: essa família já contribuiu muito, perderam 3 filhos, tem um vivo, manda trazer de volta. E foram caçar, procurar, no meio da guerra, o soldado Ryan, e encontraram. Só que o soldado Ryan, foi resgatado e sobreviveu, mas todos os que foram na missão de resgatá-lo morreram. E o tenente
na hora da morte, disse: faça valer a pena, porque estas pessoas morreram para tirar você daqui. E eu me emocionei quando eu vi ele no fim, já idoso, com a esposa, os filhos, diante da cova lá da sepultura do tenente, dizendo: falem para eles, né? Eu honrei, eu vivi uma vida digna do que eles fizeram por mim. Já pensou se ele se tivesse tornado um bêbado, um alcoólatra, uma pessoa desonesta, que fez barbaridade? Morreram para salvar uma vida dessa, era melhor que ele tivesse morrido por lá. Mas ele disse: digam para ele, né? Eu vivi uma vida digna. Então Paulo está dizendo: eu exorto para que vocês andem de um modo digno para com o chamado. O Senhor nos chamou para arrependimentos, para tantas coisas que nós vimos aqui. Então viva de um modo digno do chamado, porque você não é digno dele, mas ele te salvou. Então agora honre essa vocação, esse chamado, não é? Correspondendo. Me chamou, sim, para quê? Para se arrepender. E arrependimento não é só quando a gente se converteu. É para viver assim em arrependimento, para pertencer a Cristo, Ele é o nosso Senhor, para viver em santidade, para viver em comunhão com o Senhor e com a igreja, para a liberdade do pecado, para a paz com Deus e a paz com as pessoas, para testemunhar, para sofrer e para herdar uma bênção. Então, quando nós obedecemos estes propósitos, nós estamos andando de um modo digno do chamado que Deus graciosamente nos deu. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a honrar este Deus que graciosamente nos chamou. Uma das coisas, pastor, que eu gostaria de destacar nesse tema extremamente relevante, nesse estudo desse vocábulo da sã doutrina, é como que Satanás pôde pegar algo tão precioso e, por causa, meus irmãos, de algo que nós chamamos da alma católica, né, especialmente do brasileiro, transformar em algo ruim. Eu já explico. Quando se vê diante de uma necessidade na obra, algumas pessoas dizem: mas eu não tenho chamado. Porque eles estão confundindo o chamado específico para algum tipo de função, o ministério mais específico que alguns possam ter, com o fato de que apenas aquele não é o chamado dele. Aqui nós temos, por exemplo, alguns irmãos que estão trabalhando com a comunidade indígena através da missão evangélica da Amazônia. Eu me recordo quando eu estava no seminário e vários colegas falavam do mesmo tipo de trabalho, mas não era em absoluto o que eu entendia que Deus estava me chamando. Nós tínhamos irmãos que claramente, lá no seminário, desde o primeiro ano, tinham como foco o mundo islâmico. Mas uma boa parte de nós apenas estavam, entre aspas, apenas se preparando para trabalhar em igrejas locais, ajudar igrejas locais. Agora, irmãos, eu quero destacar isso, que durante toda a minha adolescência, eu nunca tive a impressão de que eu precisava de algum tipo de luz que brilhou do céu ou voz de muitas águas que mencionasse o meu nome para que eu entendesse que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, meu ponto aqui é que, independente se você está em um ministério muito específico, pastoral, missionário, o que quer que seja, é imprescindível, irmãos, que todos nós entendamos, no somatório de todos esses usos da palavra chamado no Novo Testamento, está o fato de que nós somos chamados para servir a Deus, independente da nossa vontade. Você se converteu, você já foi alistado. Eu estou passando uma lista agora, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Nessa aqui você escolhe para participar de diversas listas na sua vida. Diz que o voto é obrigatório no Brasil, mas se você não quiser, não vá. A multa acho que não chega nem a R$5, né? Não vá. Pague os reais aí, não vá para votar. É obrigatório entre aspas.
Talvez você vá ter dificuldade com umas coisas, parece que não pode fazer concurso público ou outras coisas aí, mas você não é obrigado. Agora, no reino, meus irmãos, o seu nome já está arregimentado, como diz o texto bíblico, já está alistado. Não tem assim vaga de crente turista e de crente soldado. Não tem essas duas categorias. Somos todos crentes soldados. Estamos todos em guerra, não em passeio. E tudo isso que o pastor Jorge falou hoje, irmãos, fortalece este chamado prático que todos nós temos. Está tudo por trás de nós. Não somos merecedores, é tudo por causa de Cristo, com certeza absoluta, mas são questões, são fatos doutrinários que quando você vai em nome dele, lhe acompanha, está junto com você. Numa das devocionais da nossa conferência, eu destaquei que você precisa estar envolvido, meu irmão, em duas coisas na sua vida espiritual, que é alcançar pessoas para Cristo e edificar pessoas em Cristo. Não é opcional. Se Deus lhe colocou no seu trabalho, Deus está jogando xadrez, está movendo as peças para que ali você seja usado. Se Deus lhe colocou naquela sala de aula, Ele colocou para que ali você seja usado. Você precisa fazer, meu irmão, quando chega em um ambiente novo, novo trabalho, nova sala, não importa, você tem que fazer que nem o Exterminador do Futuro, mas aquele do segundo filme que é o bonzinho. E passar, não aquele que se transforma em líquido prateado, não, o Arnold Schwarzenegger mesmo. Passar um monte de dados aí no seu visor, pedindo instrução e discernimento do Espírito Santo sobre as pessoas que estão ali. Uma das tentações que você vai ter é se aproximar dos mais bonzinhos, porque na sua cabeça são mais convertíveis. A palavra não existe, eu criei. Mas eu sei por experiência, meus irmãos, que algumas das pessoas mais complicadas da minha sala de aula se transformaram depois nos crentes mais maravilhosos que eu já conheci. Deus alcançou pela graça e transformou. Chegar no ambiente novo, passar, esse é o seu chamado funcionando. Fulano, Beltrano, Ciclana, quem é, quem não é. E nunca se esqueça, não tem nenhum amigo do Evangelho ali. Não existem amigos do Evangelho. Isso é a nossa fraca e falha percepção humana. Há pessoas que, infelizmente, meus irmãos, vão passar 20, 30, 40, 50, 60 anos amigos, entre aspas, do Evangelho, amigos dos crentes, e vão passar a eternidade no inferno sem Deus, sem salvação. Há pessoas que vão blasfemar do Evangelho durante a vida inteira, e quando o chamado de Deus vier, for feito, eles vão se converter. Então não se iluda pela aparência das pessoas. Siga o seu chamado. Pregue. Compartilhe do Evangelho. E depois, vem a segunda parte. Continuar o seu chamado, edificando vidas que Deus tem trazido para a sua honra e sua glória. Amém?